Bem-vindos ao canal do Trouxa. Mulher sente menos ou mais tesão que homem. Bem-vindos, eu sou o Michael Fell e a gente vai falar sobre esse tema que vai estar completamente relacionado à hipergamia e por isso que está aqui nessa playlist de macho e fêmea. Eu vou decidir agora aqui, enquanto eu vou gravando, se eu faço dois vídeos sobre esse assunto ou apenas um, tá? Porque a gente tem a hipergamia feminina e a hipogamia, mas que no caso de desejo sexual a gente vai para poligamia masculina, que é aquela o impulso de ter várias parceiras sexuais. Hoje eu vou focar nas mulheres. Então é o seguinte, ó, a base desse vídeo vai ser os livros do Nesarran Alita. Então tem o Profano Feminino, Como Lidar com Mulheres, A Guerra da Paixão e uma crítica que eu vi desse autor do Nesarran Alita, uma crítica que um outro autor fez sobre ele. Eu vou deixar o texto aqui, mas basicamente, gente, esse livro é interessante para você identificar fêmeas manipuladoras, tá? Então, nesse sentido, esse é um estudo muito válido. E o Nessahan ele peca em alguns aspectos da abordagem dele, que é o que eu vou falar nesse vídeo. Então, assim, ele não chega a falar abertamente de hipergamia, né? Mas uma coisa que ele enfatiza bastante é que ele fala que o impulso sexual feminino é uma ilusão. Eu fiquei pensando muito nisso, né? E todo autor que eu leio, eu não concordo 100%, entendeu? O único autor que eu concordei 100% foi eu, na época que eu li, né? Que eu terminei de escrever o meu livro. Hoje já tem coisa que eu falo, podia ter feito melhor, porque nosso pensamento ele está em constante evolução, uma vez que a gente busca conhecimento, tá? Então, ó, vamos desmistificar algumas coisas aí. Primeiro, ó, reflexão neossimplista a respeito da libido. O que é a libido? Vontade de fazer sexo. Para que ela existe? Para reprodução. Esse é o motivo disso existir. Não estou colocando minha opinião, não estou colocando juízos de valor. Quando eu faço uma análise neossimplista, eu simplesmente estou descrevendo um fenômeno. Então, a libido existe para que a gente se reproduza. E no caso das relações homoafetivas, Mike, muito simples. A natureza já programou a gente para fazer o seguinte: a gente tem um número de indivíduos que se reproduzem versus quantidade de espaço e recursos escassos. Então, relações homoafetivas são extremamente comuns na natureza. Se eu não me engano, são mais de 3.000 espécies de animais que é, possuem esse comportamento. Da onde que vem? Escassez de um parceiro do outro gênero é um dos fatores óbvios, mas outro interessante é que por mais que ainda tenham parceiros do outro gênero, ainda existem essas relações em abundância. Por quê? Aí é uma reflexão minha, tá? É a maneira que a natureza fez de colocar um equilíbrio na quantidade de indivíduos que se reproduzem versus a quantidade de recursos escasso, que inclui espaço. O planeta não fica crescendo, entendeu? Então, se as pessoas e os animais simplesmente se reproduzirem, a gente vai chegar naquela projeção que não vai ter coisa para todo mundo, entendeu? Então isso diminui as chances da espécie, né, crescer e multiplicar de maneira saudável, né? Então isso explica também na sociobiologia agora, você consegue perceber que no reino animal a gente tem grupos de animais que se reproduzem, que estão no topo e que usam os outros animais como meros recursos, entendeu? Tipo, na pirâmide ali de hierarquia desses animais, a gente tem um grupo que fica ali para ser comido pelos predadores, que só servem e pega a raspa dos alfas ou das fêmeas dominantes aí. Isso se aplica a humanos? Sim, faz todo sentido que humanos também ajam dessa forma, porque a gente é animal também. A diferença é que a gente tem a capacidade biológica, evolutiva, de adaptabilidade que nos permite criar conceitos. Então a gente é o animal que interpreta e cria conceitos. Essa é a nossa diferença principal. Só que a gente tem o egocentrismo metodológico, que é o que estou me propondo a combater com o neosimplismo. O que é egocentrismo metodológico?
eu condicionar os fenômenos à minha capacidade de interpretá-los. Então, o fato que eu interpreto de um jeito, eu já acho que minha interpretação ela já descobriu a coisa em si. Nem sempre existe equívoco. E aí eu crio o conceito de bom e mal, e eu falo que uma coisa já é bom e mal. Bom e mal só existe de maneira subjetiva em termos de ontologia, ou seja, se não tiver um sujeito, não vai ter ninguém falando que algo é bom ou mal. Não quer dizer que eu não possa ter critérios objetivos de algo bom ou algo mal. Por que eu estou fazendo essa introdução gigante? Para você não falar, ah lá, isso é ruim, mulher é tudo interesseiro, homem é tudo promíscuo. Não. Todo organismo vivo possui o mesmo fim, que é potencializar a própria existência como indivíduo ou espécie. Então, tanto homens como mulheres, no final das contas, querem as mesmas coisas. Perpetuar a própria existência como indivíduo ou espécie. Como que seres humanos fazem isso e outros seres vivos? Obtendo os melhores recursos escassos. Então, quando eu estou falando de libido, o que é um recurso escasso? Um melhor parceiro sexual possível. Então todo mundo vai ser interesseiro nesse aspecto. O homem vai querer a mulher mais gostosa, que aparenta ser a melhor progenitora possível. E a mulher, e agora a gente começa a destrinchar o assunto desse vídeo. A mulher ela vai querer o cara que pareça ser o melhor provedor possível. Então, não adianta você ficar reclamando, você pode usar isso ao seu favor. Use as informações e reflexões desse vídeo, homem, ao seu favor. E mulher, entenda de onde que vem o que você quer. Você entendeu o que você quer, essa escravidão biológica que a gente tem, te ajuda a lidar. Isso vai te ajudar a resolver aquelas questões de por que eu quero gostar disso, por que eu gosto daquilo. Seguinte, as características físicas que vão atrair uma mulher, nos primórdios, vai ser o cara que passa a imagem de ser um bom caçador, um bom provedor. Alto, ombros largos, maxilar quadradão, aparência de muita testosterona. Isso é o biológico básico para homem. Já falei isso em vários vídeos, né? Seios fartos, cintura fina, quadril, bundão, enfim. Você tem uma aparência saudável. Então esse é só a pontinha do iceberg, vai muito mais além. Nas relações humanas, aí você teria que ir à epistemologia, você teria que ir na antropologia. Chegou um período que a gente começou a fazer o que? Cuidar da terra, a gente teve agricultura. Então, isso permitiu que um cara beta, né, conseguisse cuidar do solo e ter uma diversidade ali de recursos escassos disponíveis. Então, ele não precisava mais ser um cara super forte para conseguir caçar um animal ali ou influenciar o grupo. Se ele conseguisse uma semente, ele ia conseguir plantar e ter uma área ali com muitos recursos. Então a gente começa a ter já uma diferença do caçador que é só aparência física forte e do cara mais inteligente, que ele usou a inteligência dele como forma de adaptação, conseguiu desenvolver uma outra maneira que não seja simplesmente a força bruta de obter recursos escassos. Essa informação é extremamente importante para você que se considera beta, que é baixinho, gordinho, muito magrelo, não tem as características físicas dominantes aí em termos de reprodução. Você pode usar isso ao seu favor, é historicamente comprovado. Num período, caras que não eram super fortes, gigantescos, mas eram inteligentes e conseguiram se adaptar nesse sentido, eles conseguiam ter um melhor acesso a recursos escassos porque eles cultivaram a terra. Se o cara beta começou a ter muito recurso escasso ali à disposição dele, muita comida, ele começou a ficar atraente para várias fêmeas. Esse é o conceito de hipergamia que a gente tem hoje, que é a mulher sempre buscar um cara de classe social melhor que a dela. Por quê? Porque ela fica, biologicamente falando, a mulher ela tem um preço muito maior na reprodução do que o homem. O homem fecundou a fêmea, ele pode sumir. Eu acho que eu já vi isso acontecer em algum lugar. A fêmea, uma vez fecundada, ela vai ficar 9 meses com um ser vivo consumindo recursos escassos dela. Então é óbvio que a mulher, biologicamente, já é programada para buscar o melhor provedor possível. Então, além do aspecto físico de beleza, força, inteligência, que ela vai querer o cara colocar esses genes dentro dela. Então, por isso que a mulher vai ser extremamente seletiva em com quem ela se interage sexualmente, porque ela vai escolher o melhor alfa possível. Porque ela fala, esse cara que eu quero que coloque os genes dentro de mim. Não é que ela vai querer, né? Isso está embutido nos nossos impulsos biológicos.
O cara, porque ele vai ter um impulso de ser promíscuo, porque ele vai pensar, quanto mais fêmea, não vai pensar, né? Tá programado biologicamente para ser assim. Quanto mais fêmeas eu fecundar, melhor. Então, a gente tem uma dinâmica aí da fêmea querer ter muito desejo sexual, mas é uma coisa de introspecção. Ela tem muita vontade de dar, mas é por um cara só que ela coloca lá em cima no pedestal. Observável nos seguintes aspectos. Pega um Dumbledore da vida, que é o exemplo de super provedor, que é cercado, rodeado de fêmeas bonitas e faz com que os caras queiram ser ele, no sentido de querer estar no lugar desse cara. Muitas mulheres vão achar ele um cara repulsivo porque ele justamente exibe as mulheres como troféu. Então, ele é justamente aquele arquétipo do macho alfa que trata as fêmeas como um troféu. Do mesmo jeito que a gente tem o arquétipo da fêmea interesseira que quer sugar tudo do cara. Então, você percebe que, ó, dependendo de como você lida com essa imposição biológica, você pode ter algo que muitas pessoas vão considerar mal, danoso pra gente, o cara que trata as mulheres como objeto, do mesmo jeito que tem as mulheres que querem ser umas sanguessugas. Agora, no aspecto de libido, não faria sentido a libido feminina ser menor. Não é assim uma coisa quantitativa, né? A libido ser 30%, não, mas é qualitativo, no sentido de ter menos impulso sexual que o homem. Porque a gente precisa tanto da mulher quanto do cara para que haja a reprodução. Mas faz sentido que a dinâmica e o gatilho de um e do outro seja diferente. Porque a natureza já fez a gente assim. O cara pode, num período de um ano, fecundar várias fêmeas. A mulher, uma vez fecundada, ela vai ficar um ano, ela só consegue ter um filho por ano. O cara consegue fecundar várias fêmeas em um ano. Então, como que isso acontece em termos práticos? A mulher vai buscar o cara que tem as características de bom provedor. Porque ela já vai ficar um ano, né, com uma vez engravidada, vai ficar um ano com o bebê dentro dela. A libido dessa mulher pelo cara que ela escolher vai ser extremamente alta. Se você já teve relação, assim, envolvimento com uma mulher que pagava muito pau pra você, que te admirava, que tinha muito tesão em você, é o seguinte, cara, a mulher vai querer dar pra você toda hora. A mulher vai fazer você pensar, caramba, eu nunca achei que eu ia recusar sexo, porque ela não vai ser uma, duas. Vai ser assim, você ficar numa noite com a menina, ela vai querer ficar dando pra você toda hora. Por quê? A mulher ela tem dificuldade, a princípio, ela não dificuldade, mas é mais trabalhoso fazer ela chegar no primeiro orgasmo. Se você manter o contato com a pessoa, tiver uma relação legal, ela consegue ter vários seguidos. Né? O tempo ali refratário, aquele tempo de espera que tem quando o cara ejacula, muitos, a maioria, né, termina de ejacular, ele já precisa dar aquele tempinho. Para a mulher é diferente, a cabeça do clítoris dela fica hipersensível, mas os outros lados da vulva ali, os lábios maiores e menores, a região ali pubiana, ainda fica sensível ao toque de maneira prazerosa. Então o cara tá junto com a menina, fica encostando na pele dela, fazendo carinho, já já, opa, tá pronto para outra. Enquanto o cara pensa ali, na sua glande fica super sensível, mas ao mesmo tempo o que normalmente acontece? O mionir dá aquela, opa, vou descansar aqui. Aliás, tem um vídeo que dá pra fazer disso pra você durar mais na cama e dar duas seguidas, ou até mais, cara. Mas não vamos entrar nisso hoje, tá? Então, gente, ó, a mulher tem tanto tesão quanto o cara. E em termos individuais, tem mais tesão que o cara no sentido de ela consegue ficar transando várias vezes com um grau alto de prazer, enquanto a maioria dos caras eles vão ter aquele precisar de um tempo. Não quer dizer que o cara não consegue, mas é mais trabalhoso para ele. Ele tem que e ainda mais tem o lance do cara ejacular mais rápido e ser programado para ejacular rápido, porque é mais eficiente em termos de reprodução. Por isso que você não pode ver pornô, cara. Pornô vai arregaçar a sua cabeça. Vai te dar uma imagem assim que não existe. Então, assim, ó. Existe repressão sexual no lado da mulher? Ela é educada para ser mais recatada? Tem isso também, tá? Então, a mulher ela vai ter tesão por vários caras? Ela pode ter, mas no aspecto prático mesmo, ela vai eleger um alfa, o máximo ali. Esse cara é o cara que eu queria. Por isso que nesse aspecto sexual, não, é muito mais fácil do cara querer transar com várias pessoas ao mesmo tempo e ter um impulso de trair sexualmente, ou pelo menos o desejo.
trair ou não se você fez um acordo monogâmico é questão de caráter, de índole. Então eu já falei que eu não vou colocar juízo de valor, eu estou só descrevendo um fenômeno biológico. No aspecto reprodutivo faz muito mais sentido a poligamia ser atrativa para o macho, porque quanto mais fêmeas ele fecunda, melhor. A natureza programou homens para serem assim, mulher. Não adianta você ficar bravo, esses caras é tudo galinha. É a mesma coisa se eu ver, essas mulheres são todas interesseiras. Todo mundo é interesseiro, porque a gente quer os melhores recursos escassos. Isso é um fenômeno amoral. No caso da mulher, quando ela elegeu o cara como o melhor reprodutor possível para ela se envolver, mano, essa menina vai te dar uma canseira, cara. Ela vai querer transar várias e várias vezes, vai ter muito libido. Se você for homem e tiver amizade com mulheres, você consegue comprovar isso empiricamente, porque você percebe, as suas amigas vão falar, no começo do namoro eu sou fogosa, eu queria transar o tempo todo. Com o tempo ela acaba dando uma sossegada. Depois que a mulher tem filhos, ela continua sentindo desejo sexual, mas o cérebro dela pode ser que interprete que o macho ali dela já cumpriu o papel biológico. Ela começa a ter um outro ídolo, vamos colocar. Eu tô usando a palavra ídolo, gente, porque é fácil de você ver a histeria feminina no sentido de como que você consegue ver como os caras que são muito admirados, então pega um ator muito famoso, um jogador de futebol muito famoso, aquela impressão que vocês têm do bandido, da mulher querer o cara tranqueira, porque o cara tranqueira às vezes ele vai ser autoconfiante, ele vai ser um símbolo de poder e proteção. Então por que a gente tem o estereótipo do Thomas Shelby, do criminoso, sabe, que um monte de mulher vai ficar atraída? Porque o cara representa força, poder, proteção. No caso dos homens, você não vê um monte de cara assim, ai, Mia Khalifa chorando ali, ai, Sasha Grey chorando, e como vocês vêem um monte de mulher nesse sentido em relação a um ídolo. É porque um monte de mulher elegendo esse cara como alfa dá o gatilho da escassez ainda maior para a mulher. E uma mulher mediana em termos de atração, assim, de beleza, já tem uma fila gigantesca de cara querendo fecundar ela, querendo interagir sexualmente com ela. Então o homem ele é muito mais visual porque ele já escolhe a fêmea com as características físicas melhores para gerar um bebê aí. Enquanto a mulher não é só as características físicas. E aí que você pode usar esse conhecimento ao seu favor, beta. Ou incel. Se você for um cara que não é tão bonito, mas você ficar muito rico, você fornecer algo que muita gente dê valor, muita gente te admirar, ou seja, você abrir o seu próprio negócio, você é bem sucedido, vou usar o Jack Black de novo. Jack Black é baixinho, gordinho, não tem as características físicas dominantes em termos aí de biologia, né, reprodutiva, mas ele deve ter uma fila de mulheres querendo interagir com ele porque ele é rico, ele é famoso, um monte de gente admira o cara. Você interagir com o Jack Black, você vê um vídeo do Jack Black, vai te fazer rir. Então ele te causa uma sensação boa. Então muitas mulheres vão ser atraídas por ele. Se ela for escolher entre o Jack Black e o Brad Pitt, o Jack Black e o Cristiano Ronaldo, o Jack Black provavelmente vai perder porque ele é menos bonito em termos de beleza objetiva, que são aqueles traços objetivos que a natureza já programou as mulheres para sentirem atração, as mulheres hétero, né, no caso. Então o Jack Black perde, mas ele está no topo dos caras alfas aí, enquanto tem um monte de cara que não é tão rico quanto ele, tão famoso quanto ele, tão carismático e talentoso quanto ele. Não estou diminuindo o Jack Black, ele é um cara admirável, ele tem muitas características aí que colocam ele em termos de alfa. Ele só não tem as características físicas de um alfa aí, tá? Então, gente, ó, mulher é tudo interesseira? Sim, homem também. Todo organismo vivo é interesseiro nesse sentido. É um egocentrismo metodológico quando você coloca a hipergamia ou poligamia como se fosse algo a ser demonizado. Não, é o jeito que a natureza programou as coisas. Precisa necessariamente ser assim? Não. Você não precisa nunca ser monogâmico porque você é homem e quer fecundar várias fêmeas. Você tem que aprender a lidar. E aí é questão de escolha. Se você tiver uma fêmea só, o vínculo que você tem com essa fêmea vai ser muito maior que várias relações sexuais superficiais. Entendeu? Então se você quiser casar e ter filhos, você sabe de onde que vem essa vontade. Você é biologicamente programado para ser assim.
Se você não quer casar e não quer ter filhos, de onde que vem isso? Você quer ser o centro da sua existência, o protagonista da sua existência? Também tem explicação biológica objetiva. Entendeu? Você quer os melhores recursos escassos, um relacionamento exige muito esforço para ser saudável e duradouro, e você talvez já tenha tido isso na sua vida, aí não sei, né? Então, gente, se você quiser satisfazer uma mulher sexualmente, primeiro você vai ter que ser um bom provedor aos olhos dessa mulher. O aspecto físico vai te ajudar a ter um shape bonito, tá? Ter um cabelo, cheiro, traços. Aí você pode fazer vários procedimentos estéticos para ficar com a aparência de um alfa? Pode. Mas se você não tiver grana, já é a primeira coisa que você vai precisar ter. Muito dinheiro vai te garantir acesso a recursos escassos. Ser carismático, ser admirado por muitas pessoas, vai aumentar o seu nível de atração. Então, ó, é um erro, é um egocentrismo metodológico a gente colocar essa relação de libido masculino e feminina como algo malvado, entendeu? E achar que mulher tem menos tesão. Qualquer mulher que estiver assistindo esse vídeo, comenta aí se acha que eu tô falando bosta. Existe questões de impotência, pessoas que são assexuadas, existem mulheres que têm problemas de fragilidade. Lógico que, eu quase falei of course, eu tô saindo da escola agora, gente, ainda tô com a cabeça meio em inglês. Então é óbvio que existe. Mas dentro da sociobiologia você consegue encontrar explicações objetivas disso. Que na natureza existe um equilíbrio entre a quantidade de pessoas que se reproduzem e a quantidade de recursos escassos disponíveis. Por hoje eu vou ficando por aqui nesse assunto. Se render, eu faço mais vídeos, tá? Só falando da libido masculina. Mas a princípio, mulher tem tanto tesão quanto homem. É apenas uma dinâmica diferente. Mulher direciona esse tesão para um cara só e é algo de introspecção ali. O melhor cara para colocar os genes em mim. O cara vai selecionar várias mulheres e pensar a maior quantidade de fêmeas para eu colocar os meus genes. Então, o cara vai ser assim, ó, vai ir para poligamia. A mulher vai ser assim, ó, vai ser várias mulheres elegendo um cara como alfa, porque elas vão falar, esse cara é o melhor alfa possível, e você ser rico, bonito, carismático, talentoso, admirado por várias pessoas, é difícil. Agora, mulher bonita tem um monte, entende? Cara bonito também tem um monte, só que às vezes é o cara bonito e burro, bonito e pobre. Então vocês percebem que assim são mais coisas envolvidas no que a mulher vai ficar com o gatilho sexual ativado, enquanto o cara a princípio é só ser bonita. Por hoje é só. Links de Patreon, apoia-se para comprar o meu livro, tá tudo aqui na descrição. Beijo do trouxa, seu bando de assanhado.